Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje traz o título Viver em Paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é o serviço de poucos. Mensagem retirada do livro Fonte Viva. Boa noite a todos. Então vamos mais uma vez darmos continuidade às nossas reflexões, de todas as segundas-feiras, rogando a presença do Mestre Jesus para que Ele envolva nossos corações, envolva nossas almas e permita que a gente tenha um aproveitamento bastante grande e profundo da mensagem que a espiritualidade nos reserva para essa noite. Da última oportunidade que eu estive, que nós traçamos uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos, que é a obra primeira, o pontapé inicial para todo esse conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita, nós buscamos refletir sobre a quarta parte, estudarmos um pouco e refletir sobre a quarta parte, que são das esperanças e consolações, penas e gozos terrenos. Tudo aquilo que reflete o estado de sofrimento, de dor, de alegria, de felicidade de todos nós. Qual é o contexto de todas as nossas ações que nos levam a isso, a construção dessas circunstâncias na nossa existência. Nós, se não tivéssemos a pluralidade das existências, nós teríamos uma dificuldade muito grande de explicar os porquês de muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Porque nós sabemos que muitas dessas dificuldades são o resultado das nossas próprias criações nessa existência atual. Mas há aquelas circunstâncias em que nós buscamos e não encontramos a resposta. Não encontramos o entendimento do porquê de tantas dificuldades, de tantas dores pelas quais nós precisamos passar. A gente, tendo aquela ideia que nos é passada por todas as filosofias religiosas, que Deus é soberanamente justo e bom, então por que Ele permite tanto sofrimento, tanta desgraça, tanta diferença entre irmãos, E essas coisinhas, essas questões, são questões que vão calando em nossa alma. E nós vamos buscando cada vez mais entender os porquês disso. E a espiritualidade vem gradativamente nos desvendando. O pontapé inicial foi o Livro dos Espíritos. Então nós abordamos ali, nessas questões das penas e gozos, na primeira etapa, nas questões sobre os gozos na terra,
na primeira pergunta, o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Então nós analisamos, revivemos as palavras do Cristo que diz que a felicidade não era desse mundo, não é deste mundo, né, em virtude de que nós estamos aqui em aprendizado, nós estamos aqui envolto em uma matéria física, material, e a nossa essência não é material, a nossa essência é espírito, é de uma origem divina. Muito embora o material também seja criação divina, né? Mas nós somos os seres inteligentes da criação e que fomos criados simples e ignorantes e que estamos desenvolvendo essa inteligência com o decorrer das nossas encarnações, com o decorrer das eras as quais nós estamos vivenciando, né? E nessa construção nós envolvemos muito com as nossas sensações momentâneas dessa existência passageira na qual nós estamos inseridas. E nesse envolvimento com essas sensações físicas, nós nos esquecemos muitas vezes da construção espiritual. Nós nos acomodamos no bem-estar, nas posses dos bens materiais. Então, dessa forma, nós vamos perdendo essa referência com o nosso eu verdadeiro, né? Eu espírito imortal, que estou aqui para burilar-me e procurar essa tão esperada evolução de todos nós, né? Então, nós falamos sobre essa questão da busca da felicidade, falamos aqui e chegamos na perda dos entes queridos, que foi onde a gente parou, né? E que é um dos motivos que trazem as dores, as decepções e essa série de questionamentos que muitas vezes nós nos fazemos exatamente quando nos faltam aqueles que são caros ao nosso coração, né? E nós também falamos sobre essa questão do momento atual que nós passamos mundial, e em específico aqui no nosso país, né? Nessas dores imensas, pelas dificuldades que temos, pelos medos, pelos receios que hoje nos envolvem em relação ao nosso futuro, né? Observando que as doenças que vieram, que é essa doença da Covid que assolou tantas vidas, de repente ameaça retornar novamente, né? Então volta o medo, volta aquela tensão novamente, e a gente pergunta, cadê a felicidade que a gente tanto busca? Cadê o equilíbrio necessário, como nos orientou o Espírito de Emmanuel na mensagem que foi passada para nós agora, né? Para a gente manter esse equilíbrio, para a gente manter essa confiança. Mas como é que se faz para adquirir essa confiança e esse equilíbrio? Essa é a questão. Como que se faz para a gente conseguir fazer isso? Essa é uma construção gradativa que nós vamos desenvolver. E a gente precisa ter esse conhecimento, esse entendimento de como se faz. Ou nós corremos o risco de enveredarmos pela falta de fé, pela falta de confiança e entrarmos pelo caminho do desespero e pior, às vezes do desânimo total a ponto de buscar a retirada nossa voluntária desse plano físico, o que vai ser a maior das afrontas ao Criador, né? O suicídio. Então, na perca dos entes queridos, nós vamos reler essa pergunta, porque eu não lembro se eu cheguei a ler ela naquele dia, né? Kardec questiona os espíritos. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tão mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? Porque é uma dor que nós não procuramos, nós não pedimos para os nossos, né, nos deixarem, né? E a resposta: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Então ninguém escapa dessa lei, né? Mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Foi uma resposta bem complexa. Como é que a gente vai se comunicar, né? Assim,
Então, na questão 935, Kardec pergunta também: que pensar da opinião das pessoas que consideram a comunicação do além-túmulo como uma profanação? Porque aqui Kardec faz um questionamento aos espíritos, né, e os espíritos respondem. Mas de que forma que nós podemos nos comunicar com eles? Aí vem uma outra questão que deve se mergulhar muito profundamente no entendimento disso, né? Em outras eras, reuniam-se nas casas espíritas, mais antigamente, pessoas, principalmente na época do Chico Xavier, isso aconteceu muito, das pessoas se reunirem para ter informações dos seus entes que desencarnaram, e via uma necessidade científica de comprovação dessa existência da vida após a morte, né? Mesmo depois de todo o trabalho de Allan Kardec e nos provar essa continuidade da vida, aquilo que realmente deu a confiança final foram essas comunicações, principalmente as que vieram através de Francisco Cândido Xavier, de muitas e muitas milhares de pessoas que recorreram aonde ele estava atuando para buscarem informações, e tiveram suas informações de forma inequívoca de que eram seus familiares, né? E aí há inúmeros livros, inúmeros relatos dessas comunicações que deixam muito claro a veracidade dessas comunicações. Hoje nós percebemos que depois de todas essas informações já não há mais essas comunicações com tanta facilidade. Por quê? Porque a nossa necessidade hoje está em entendermos que nós somos esses espíritos imortais, tais quais os nossos familiares. Que esses nossos familiares que partiram antes de nós estão simplesmente em uma viagem. Se é que assim podemos fazer essa comparação. E que em breve e curto tempo nós estaremos reunidos a eles, dependendo de como nós traçamos o nosso caminho. Então, procurar andar no caminho reto, procurar fazer aquilo que sugeriu o espírito de Emmanuel, procurar trazer a paz, o equilíbrio para a nossa existência, é uma necessidade para que nós, ao retornarmos à nossa verdadeira vida, ao nosso estado verdadeiro que é de espíritos, em busca de um progresso, em busca de evolução moral, nós tenhamos condições de entender tudo aquilo que o plano espiritual tem a nos oferecer. Seria muito interessante você trazer uma pessoa diretamente da pré-história, aquelas pessoas sem nenhum conhecimento, sem nenhuma cultura, e simplesmente inseri-los no meio de uma sociedade moderna. A gente observa isso no nosso dia a dia aqui na nossa cidade. Nós temos pessoas que não vieram de fontes, né, de famílias que tinham esse comportamento de educação e de cultura, né? Nós temos alguns irmãos nossos que vieram de tribos indígenas e que a gente percebe que eles não têm essa facilidade de se inserirem, eles não conseguem acompanhar o processo do progresso que nós, que já temos uma cultura intelectualizada um pouco maior. É muito difícil. Então imaginemos nós entrarmos no plano espiritual sem o conhecimento, um pouquinho que seja, desse plano espiritual. É óbvio que nós não vamos ter condições de abranger tudo aquilo que as maravilhas do Criador têm a nos oferecer. É apenas o caminho reto, entendendo que nós não somos matéria e que nós precisamos nos libertar desse apego à matéria, nos libertarmos para sermos esses seres espirituais, mesmo que encarnados. Isso nos facilitará o nosso retorno. Então, continuando a pergunta, que pensar de pessoas que consideram a comunicação do além-túmulo como uma profanação? Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. Essa aqui é mais uma pergunta colocada numa época em que se estava fazendo realmente pesquisas científicas. Hoje, todas essas questões que nós temos sobre o que fazer, o que pode, o que não pode, nós temos na literatura espírita.
Nós temos na casa espírita, nos grupos de estudo, né? Aqui nós temos a nossa casa, um grupo de estudo na quarta-feira e certamente, dependendo da necessidade dos participantes, comunicando-se, procurando a direção da casa, há inúmeras possibilidades de se colocar um estudo diferenciado, mas isso depende muito da nossa busca. Depende de nós, né? A casa está aí para nos oferecendo oportunidade. Aqui nós fazemos uma breve reflexão sobre inúmeros temas, cada expositor dentro daquilo que tem para oferecer. Mas o mergulho do conhecimento real é mais profundo e a gente precisa mergulhar, precisa buscar esse conhecimento, né? Isso é muito importante para essa libertação nossa. Aí nós entramos no item terceiro, que fala das decepções, ingratidão e quebra de afeições, né? Na questão 937, Kardec pergunta: as decepções provocadas pela ingratidão, pela fragilidade dos laços de amizades, não são também para o homem de bom coração uma fonte de amarguras? Nós já lemos essa pergunta, se não me falha a memória, né? E eles responderam que sim, que já vos ensinamos não lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde em corações insensíveis como ele próprio o foi. É a lei da ação e da reação e a lei da sintonia, né? Nós vamos nos encontrar com aqueles com os quais nós vibramos melhor, né? Isso faz parte da vida. Mas tudo isso, todas essas análises, eu trouxe para que a gente pudesse concluir, né, esta reflexão sobre essa questão do desgosto da vida, né? Sobre essa sensação que as pessoas mergulham nesses momentos difíceis, e onde Kardec vai fazer o seguinte questionamento, e esse já é o quarto item, ou último dessa parte. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Quem de nós já não passou por esses momentos angustiantes da nossa existência, em que parecia que nada fazia sentido, né? Em que o desejo, muitas vezes, de fugir de tudo isso foi maior do que as nossas próprias forças, né? Quantos já não passamos por isso, né? E quantos de nós ainda talvez venhamos a passar em virtude de circunstâncias que irão acontecer na nossa existência? A resposta dos espíritos: isso acontece por efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Mas por que ele diz da ociosidade? Mas como pode ser da ociosidade? Sou uma pessoa que trabalha o tempo todo, me ocupo. Como ociosidade? Não é só das ações ocupacionais físicas, mas principalmente da ociosidade mental. O que é que nós estamos trabalhando para a construção mental, a construção dos sentimentos, dos valores que realmente fazem a diferença na nossa evolução? Muitas vezes não se tem tempo de respirar, e a gente sabe que pessoas que abraçam às vezes 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo para poderem dar conta das suas necessidades materiais criadas, né, por si mesmos, né, não tem muito tempo para refletir ou para pensar. E mais dia, menos dia, esse vazio vai tomar conta. E vai ser necessário trabalhar esse vazio, porque ele pode levar a circunstâncias muito difíceis de serem resolvidas. E nesse mesmo item, então, Kardec fala sobre esse desgosto pela vida e sobre o suicídio, né, que é o estágio final da dor, da desilusão, do sofrimento, em que a pessoa não vê nenhuma crença mais
em algo que possa lhe tirar desse buraco que ele está inserido e que ele não sabe os porquês. E aí muitas vezes aquela ideia do fugir do sofrimento, fugir da dor, fugir da decepção, isso pode levar a esse equívoco. E qual que seria essa ferramenta para a gente trabalhar com essas pessoas? É o que a gente vai abordar, né, a partir de agora. Kardec pergunta aos espíritos na questão 944. O homem tem direito de dispor da sua própria vida? Ele, sabendo da problemática humana, óbvio que ele começou a fazer esses questionamentos, né? E nós, quando lidamos com essa questão de pessoas que tiraram a sua própria vida, é muito dolorido, porque a gente sabe, principalmente nós espíritas que temos a literatura espírita nos trazendo as consequências desta ação, que são nefastas e muito, muito mais dolorosas do que se podia imaginar, né? Então, se antigamente nós tínhamos a ideia de que aquele que tira só a própria vida vai direto para o inferno, pode ser que esse desenho do inferno seja até meio que aliviado para algumas pessoas. É muito mais difícil ainda esse equívoco. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, eles são muito enfáticos nas respostas, e eu peço muita atenção para cada palavra que os espíritos nos trazem em relação a isso. O homem tem o direito de dispor da sua vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então é uma lei divina que está sendo contrariada e certamente terá consequências, né? Mas quando nós falamos de lei, tá, mas existe essa lei divina, e onde está essa lei divina? Onde é que está essa lei divina que vai nos cobrar essa ação nossa? Em eras passadas, e muito tempo a gente acreditou que essa lei estava lá nos 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, em que ele dizia: não matarás, não roubarás, não furtarás, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Enfim, tudo isso são os mandamentos de Deus. É ali que está escrita todas as leis? Ali está diretrizes, simplesmente algumas orientações de como, lá no início, 4.000 anos atrás, a gente poderia começar a praticar essa lei. Aí, 2.000 anos depois, vem Jesus e sintetiza todas elas em uma ou duas, que seriam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele conclui: eis aí toda a lei e todos os profetas. Mas como? E as outras? Bom, se você ama o teu próximo como você não gostaria que te roubasse? Então, obviamente que você não vai arrumar o teu próximo, não precisa essa lei do não roubarás. Então ele sintetiza tudo naquilo: ama a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, ainda assim fica incompleta essa questão de, será que só isso é lei? Aí perguntado aos espíritos, onde é que está circunscrita essa lei de que se fala, a lei divina? E os espíritos nos dizem: na nossa consciência. Todos nós temos essa lei inscrita em nossa consciência, todos nós. E nós sabemos o que não gostamos que os outros nos façam. A partir daí nós sabemos o que nós não devemos fazer com o nosso semelhante. Então aí está a consciência, está na nossa consciência, né? Então, quando ele fala que o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei, isso está inserido na nossa consciência, mesmo que nós não entendamos que nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. O ser humano não tem o direito de fazer isso. Então aí vem a cobrança, né? No desdobramento dessa pergunta 944A, Kardec pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Né? Ou seja, quando a pessoa se suicida não é voluntário, não é de livre e espontânea vontade? E aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Então Kardec aqui
traz, através dos ensinamentos dos Espíritos, que há, dentro desta linha de responsabilidade, que a consciência de cada um vai cobrar no momento justo, um agravante e um atenuante. É a consciência plena e aquela pessoa que não tem essa consciência. Aí você diz, mas uma pessoa que bebe um monte, ela bebeu bastante, daí achou que estava desesperada e pulou porque estava bêbada. Tá, é um suicida. Mas o agravante dele pode ser menor do que aquele que premeditou por 1, 2, 3 meses. Ele foi num momento de fraqueza, de desequilíbrio, em que ele não estava tão consciente do que estava fazendo. A consciência plena traz uma gravidade muito maior ao crime perpetuado nesse instante em que se tira a própria vida, né? Na questão 945, Kardec pergunta: o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Aí, quantos de nós já não chegamos perto de concluir isso que Kardec está perguntando agora, né? E às vezes é tão difícil de sair desse buraco, dessa tentativa, dessa envolvência com essa circunstância, e que muitas pessoas julgam quem está nessa situação como fracas, e a própria espiritualidade coloca assim dessa forma, mas não é tão simples assim, né? Então Kardec responde: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhe teria sido tão pesada. E mais uma vez, a gente precisa interpretar a resposta dos Espíritos. Quando eles dizem não trabalhavam, eles não estão falando sobre esse trabalho que nos dá o sustento material, mas sim o trabalho que nos dá o sustento espiritual. É esse trabalho de burilamento, de buscar entender por que é que eu estou sofrendo, né? Porque estar sofrendo é uma condição que todo ser encarnado está. No momento em que nós estamos resgatando os nossos débitos do passado, nós passamos por circunstâncias de sofrimento. E a gravidade dele vai depender da valorização que nós dermos aos nossos egos, às nossas vaidades, e que vão dar a esse sofrimento nosso uma conotação muito maior. E vai nos tornar cada vez mais fracos para o enfrentamento dessa difícil condição que é o envolvimento com o suicídio. E para finalizar então, porque o nosso tempo já está se esgotando, eu vou contar uma historinha. E, por favor, se tiver alguém com o nome aqui, é só um nome fictício, tá? Eu vou contar a história da Joana, né? Para a gente entender a dificuldade que é o resgate. Então, a Joana, uma moça, né, que busca na sua juventude ainda, tenra o envolvimento, e ela acaba se consorciando com um companheiro, mas ambos de uma origem muito simples, muito humilde, muito pobres, né? Vamos desenhar dessa forma. Ela então começa a passar por dificuldades porque seu companheiro ele se envolveu com o vício do álcool, né? Então ele bebia muito, e ela começou a ter então aquele sonho do viver bem com o consórcio, com o casamento, começou a ruir, começou a desmoronar. Aí vieram os primeiros filhos, né? E ela teve um casal de 3 e de 5 anos, que era o período em que nós estamos narrando essa história. Nessa época, o esposo já estava bastante violento. Ele era alguém que causava bastante sofrimento tanto a ela quanto aos filhos, mas ela, como a esposa, como a maior, era a que mais perecia nas mãos desse companheiro violento e viciado. Nessa época em que nós narramos a história, ele perde seu emprego, porque já nenhum outro patrão lhe permitia mais em virtude do seu vício, e então ele perde o emprego e passa a exigir que ela vá trabalhar para poder colocar o alimento da casa, e ele fica em casa com os filhos. E sem outra solução, ela vai ao trabalho. E o que foi o fator derradeiro para ela começar a entrar nessa depressão profunda foi quando ela chega com o primeiro salário no final do mês, o marido pede o dinheiro e ela diz que é para comprar os alimentos, ele bate, toma o dinheiro e vai e gasta tudo em bebida. Então ela diz: não, isso não é vida. Isso não é a vida que eu queria para mim, e certamente não vou deixar meus filhos nas mãos desse fascínora. E então ela desenha na sua mente
uma forma de aliviar a sua dor e a dor dos seus filhos. Ela pega os 2 filhos, de 3 e 5 anos, e vai para a linha de um trem, contando coisas alegres para os filhos que não imaginavam o que estava por acontecer. E no seu coração, envolvida com a sua dor e com a sua falta de confiança em Deus, a sua falta de conhecimento da vida como um todo, ela acredita estar fazendo bem naquele momento. Então, quando o trem se aproxima, ela deita sobre os trilhos, deitando também os seus filhos. E narra, na psicografia do livro, eu não vou lembrar agora o nome do livro, né, exatamente, mas narra essa companheira Joana, que ela passou por uma eternidade que ela não sabe descrever quanto foi aquilo, ouvindo o barulho dos trilhos a dilacerar o seu pescoço, os ossos, e ela ouvia todos os barulhos, aquilo era infernal, aquele barulho, porque ele nunca acabava. Passou-se anos, segundo ela, e ela não sabia descrever quanto tempo, até que finalmente ela conseguiu aliviar um pouco e começou a passar aquilo, de tanto ela pedir socorro, rogar por piedade de Deus, ela conseguiu aliviar um pouco. E ela, então, naquele momento em que ela se viu aliviada, ela procurou os filhos. Será que meus filhos também estão aqui comigo? Estão, né? Porque ela percebeu que ela não tinha morrido. O primeiro susto dela foi: eu achei que ia morrer e não morri. Ela não estava morta. E ela olha do lado e vê um filho na mesma condição, só o corpo, mas não consegue ver ele vivo como ela. Então aquilo se tornou mais um motivo de angústia. E a outra angústia é que ela não via o outro filho, o de 5 anos. O de 3 estava ali, mas cadê o de 5? Então ela ficou angustiada, porque o temor dela era o sofrimento dos filhos, e agora ela não sabia onde eles estavam. Passado muito tempo de dor e sofrimento, e voltando a esses barulhos do trilho do trem, do qual ela nunca conseguia escapar, ela um dia é encaminhada a um pronto-socorro espiritual, e lá ela então começa a ser tratada para que gradativamente ela vá se desvencilhando de toda essa criação que ela construiu de sofrimento e de culpa, porque ela percebeu que ela não precisava ter feito isso, né? Então ela, depois de um passado tempo, a espiritualidade os benfeitores levam ela até a sua antiga moradia. E aí vem a surpresa que ela não esperava encontrar. O companheiro não bebia mais, tinha se casado novamente e hoje tinha uma oficina de trabalho na sua própria casa. E o seu braço direito era o seu filho mais velho, que contava na casa dos 17 anos, quase 12 anos depois daquele fatídico dia em que ela resolveu tirar a sua própria vida. E aí veio mais uma vez a amargura e o peso da consciência, porque ela não imaginava, nunca acreditou que pudesse haver uma mudança, que Deus opera milagres quando se tem fé e quando se constrói valores verdadeiros no seu coração. O tempo já esgotou, muito obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.